É necessário guardar a lei do antigo concerto, estando hoje na dispensação da graça? O Velho Testamento foi totalmente abolido? É a respeito disso que nós vamos aprender hoje em nosso canal Derrubando Raciocínios. Saudação de paz a todos, é com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse assunto polêmico a respeito, é necessário guardar a lei do antigo concerto estando na dispensação da graça? Isso é para atender ao pedido aí de um de nossos inscritos, aí, o nosso amado irmão Jairo Lima, louvado seja Deus, que solicitou esse tema. Nós vamos ler à luz da Bíblia o que a palavra fala a respeito deste assunto. Louvado seja Deus. Mas antes de darmos início a esse vídeo, eu quero convidar você que se inscreva aí em nosso canal. Louvado seja Deus, estamos aí rumo a 1000 inscritos, preciso da sua ajuda para alcançar esse número. Louvado seja Deus, ative o sininho de notificação para que você fique sempre atualizado dos vídeos que a gente postar aqui no nosso canal. Não se esqueça, gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha para fortalecer ainda o nosso trabalho. Nos comentários, louvado seja Deus, você tem a plena liberdade e satisfação para solicitar um assunto polêmico. Louvado seja Deus, para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E também não se esqueça de nos seguir pelas redes sociais, como pelo Facebook. Facebook @derrubandoraciocínios.com.br e também pelo Instagram. Instagram @derrubando_raciocínio.com.br. Louvado seja Deus. E a partir de então, irmãos, eu gostaria de convidar a todos que abram suas Bíblias conosco aí. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, verso 17 até o 20, para que possamos aprender a respeito desse assunto. É necessário guardar a lei do antigo concerto, estando hoje na dispensação da graça? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus, registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 17 até o 20. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas vim para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Pois vos digo que se a vossa justiça não for superior aos dos mestres da lei e fariseu, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Louvado seja Deus. Está aí o texto que nós vamos dar início a esse estudo. Louvado seja o nome do Senhor, a respeito do cumprimento da lei. Louvado seja Deus. Antes de mais nada, eu gostaria de dar a saudação de paz aí para o nosso irmão Jairo Lima, que solicitou esse assunto, e a você que tem nos acompanhado aí, louvado seja Deus, em nosso canal. Preste bem atenção. Aleluia. Jesus aqui nesse texto, ele vem falando de uma maneira clara e objetiva, que ele não veio para destruir a lei e os profetas. Aleluia, louvado seja Deus. Pelo contrário, ele veio para cumpri-lo. Mas cabe a nós, amados, entendermos que o Velho Testamento, o Antigo Concerto, ele é repartido em 5 partes. Veio primeiro as ordenanças. Dentre as ordenanças a gente vê uma que foi lá, aleluia, louvado seja Deus, divulgada lá no Jardim do Éden, que de toda a árvore do jardim Adão poderia comer. Mas da ciência, do conhecimento do bem e do mal, essa não poderia comer, porque o dia que ele comer, ele morreria. Então a primeira ordenança que teve aí, para que ele não comesse, aleluia, foi dada essa ordem, para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E além, aleluia, das ordens, aleluia, louvado seja Deus, existiu os mandamentos, que foram 10, aleluia, louvado seja Deus, existiu, aleluia, louvado seja Deus, os estatutos, existiu os juízos e também existiu as leis. As leis, por sua vez, querido, elas repartiram-se em 2 episódios.
as leis morais e as leis cerimoniais. Louvado seja o nome do Senhor. E Cristo Jesus, ele vendo, aleluia, que a raça humana não tinha possibilidade de cumprir a lei, ele vem entrando agora nesse texto aqui de Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 20, dizendo que ele não veio destruir a lei ou os profetas, mas ele veio para cumpri-lo. Em verdade que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra e nenhum traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então nós vemos à luz da Bíblia que Cristo Jesus, ele foi o único cumpridor da lei, seja ela a lei cerimonial, seja ela a lei moral. Louvado seja Deus. As leis cerimoniais, amado, o nome próprio já fala que trata-se de leis envoltadas para cerimônias. Aleluia, louvado seja Deus. Como por exemplo, aleluia, louvado seja Deus, as festas, aleluia, que acontecia na época de Moisés, como as festas dos tabernáculos, como as festas, aleluia, do Pentecoste, como a festa da Páscoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E acima de tudo, existia também as leis morais. Essas leis morais, aleluia, elas nunca passaram, elas nunca foram, aleluia, abrogadas, elas nunca foram, aleluia, louvado seja Deus, abolidas por Cristo. Mas as leis cerimoniais, sim, aleluia, e existia também, amado, cabe-se entender, aleluia, que dentro dos mandamentos, que eram 10, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, existia também, aleluia, as leis cerimoniais, como por exemplo, a guarda do sábado. Louvado seja Deus, a guarda do sábado era uma lei dentro do mandamento que era uma lei cerimonial. Aleluia, louvado seja Deus. E desta lei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o próprio Cristo, ele veio também abolir. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas nós vamos, aleluia, dar uma volta dentro da Bíblia para que a gente possa compreender melhor isto. Aleluia, no Salmo de número 119, o verso 29, o texto bíblico nos diz assim: desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me graça mediante a tua lei. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui o salmista, ele vem na sua oração pedindo a Deus que desviasse dele o caminho da falsidade e concedesse a ele a graça mediante a lei. Preste atenção, hoje nós estamos, aleluia, no tempo da graça. E a graça é nada mais, nada menos do que o favor imerecido de Deus. A graça, aleluia, por sua vez, é uma porta de escape, uma porta aberta, que o próprio Cristo veio trazer para a salvação da humanidade. É tanto que está escrito no livro de aos Efésios, que pela graça sois salvos. Isso por meio da fé, isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a graça, ela veio como sombra, aleluia, louvado seja Deus, das leis. Aleluia, louvado seja Deus. É por esse motivo, aleluia, que também o sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 4, ele diz da seguinte maneira: os que abominam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei peleja contra eles. Aleluia, olha só, o que abandona a lei louva os ímpios, glória a Deus, mas os que guardam a lei peleja contra eles. Aleluia, porque a lei moral, amado, aleluia, ela te incita a, aleluia, louvado seja Deus, a condenar piamente, aleluia, as obras impiedosas das trevas. Aleluia, louvado seja Deus. E aqueles, aleluia, louvado seja Deus, que abandonam esta lei, aleluia, louvam os ímpios. Louvar quer dizer, aleluia, elogia, parabeniza, aleluia, louvado seja Deus. Mas aqueles que guardam a lei peleja contra eles. Louvado seja o nome de Jesus. Mas também cabe se entender, amado, que todas essas leis da qual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus, ela vem nos falando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela mostra em sentidos figurados, como por exemplo, quando o salmista relata no Salmo 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, lá no Salmo 1, verso 2, ele vai dizer para nós que essa lei é a sua própria palavra.
A palavra é lei. Lei quer dizer regra. Aleluia. As regras morais nunca foram abolidas por Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas as leis cerimoniais, sim. Você quer uma prova disso? Leia comigo aí Mateus capítulo 7, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Você está vendo? A lei que você precisa cumprir é essa. Se você quer que os outros façam, faça você primeiro. Aleluia, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é bem clara e enfática em nos ensinar isto. Aleluia, por esse motivo que o Cristo também ele nos ensina aqui. Em Mateus capítulo 11, versículo 13. Aleluia, dizendo que todos os profetas e as leis profetizaram até João. Aleluia, louvado seja Deus. Até João Batista tinha-se que cumprir tanto as leis morais quanto as leis cerimoniais. Nessa dispensação da graça, aleluia, só permaneceu as leis morais. Por exemplo, dentro dos 10 mandamentos, existe lá: não cobiçarás, não adulterarás, não roubarás, aleluia, louvado seja Deus. Não matarás, aleluia, louvado seja Deus. Honra pai e mãe, tudo isso fala de uma moralidade. Aleluia, e tudo isso precisa ser cumprido ainda. Aleluia, mas as regras, as leis cerimoniais, elas já foram abolidas. Aleluia, louvado seja Deus, você que é adventista, que está nos acompanhando aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que bate na tecla a respeito do sábado. Aleluia, mas nós temos a luz da Bíblia que nem o próprio Cristo, ele guardou o sábado. Aleluia, quer ver uma coisa? Leia comigo aí. Evangelho de João 9, verso 16, diz assim: alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissensão entre eles. Então observa que os próprios fariseus viam que Jesus não guardava o sábado. A guarda do sábado era uma lei dentro do mandamento. Aleluia, uma lei cerimonial. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela é clara em dizer para nós, aleluia, louvado seja Deus, que mesmo na época da lei, aleluia, louvado seja Deus, muitas pessoas não guardavam a prática do sábado. Aleluia, louvado seja Deus, porque não podia se andar mais de 1040 metros, não podia se, aleluia, acender fogo nas suas habitações, aleluia, porque o que fazia tal coisa, aleluia, Deus o fulminaria na mesma hora. Aleluia, louvado seja Deus. E como ele estava vendo que ninguém estava cumprindo, só o próprio Cristo, ele veio para cumprir toda a lei e não deixou, aleluia, passar nem o tio e nem o jota, aleluia, da mesma. Aleluia, louvado seja Deus. Ele aboliu essa cerimônia. Observa que até hoje está cheio de adventista que diz que guarda o sábado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra mostra com clareza desde os velhos testamentos até o novo, aleluia, louvado seja Deus, que essa prática, ela foi, aleluia, abolida. Deus hoje não fulmina mais ninguém. Aleluia, você não poderia colocar, aleluia, um trabalhador no dia de sábado para prestar um serviço a você, porque se fizesse assim, Deus não fulminaria. Por que que hoje Deus não fulmina ninguém? Aleluia, porque isso aí é coisas passageiras, querido. São coisas, aleluia, cerimoniais. Aleluia, mas as leis morais, que moralidade tem na guarda do sábado? Nenhuma. Aleluia, louvado seja Deus. Por esse motivo que João, quando escreve no Evangelho, no seu capítulo 1, verso 17, ele diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, aleluia, medite bem comigo. Aleluia, a lei veio por intermédio de Moisés. Aleluia, louvado seja Deus. Antes de Moisés, o que tinha-se eram as ordenanças. Que essas ordenanças, elas nunca passaram. Aleluia, louvado seja Deus. Porque até então, Paulo escreve aos Coríntios e diz que, aleluia, tudo é feito com ordem e decência. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. E aqui no livro de João nós vemos aí com clareza que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça por meio de Jesus Cristo. Até aí tudo bem? Aleluia, louvado seja Deus. Abra comigo a sua Bíblia na carta
de Teste aos Romanos, no seu capítulo 3 e o versículo 20, verifique o que está escrito. A palavra diz assim: por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, preste atenção, que ninguém é justificado porque obedece, porque cumpre a lei. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a lei veio para trazer o conhecimento do pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Então preste atenção, glória a Jesus. A lei, ela foi uma porta aberta, aleluia, louvado seja Deus, de ditação de regras, sem trazer uma solução. Mas a graça vinda por meio de Jesus Cristo, ela recita as mesmas regras, dando, aleluia, louvado seja Deus, uma solução para aquele que vive na prática do pecado. Aleluia, você quer ver uma coisa? Confira comigo Romanos 5, verso 13. A palavra diz assim: pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é acreditado. O que Técio aqui, por ordem de Paulo, escreveu para nós aqui? Que você só conhece o pecado porque se alguém falar para você as proibições, como nos dias atuais, quanto mais o povo de Deus conhece o que se deve e o que não se deve fazer, mais ele pratica. Por quê? Porque a rebeldia está aí, aleluia, instituída no coração do homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz com clareza: pois antes da lei estava o pecado no mundo, e não havendo lei, o pecado não é acreditado. Aleluia, louvado seja Deus. Por esse motivo que ele diz também aqui, em Romanos 6, 14 e 15, que diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia, louvado seja Deus. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Estamos na graça. Graça nós aprendemos que é um favor imerecido. E a função da graça, aleluia, louvado seja Deus, não fugindo aqui desse texto, eu quero que você confira comigo aí, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, o texto diz assim: pois a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Então a função da graça, querido, aleluia, louvado seja Deus, é fazer a gente abandonar, aleluia, a lei não. A lei só apresentava para nós o delito, a lei só apresentava para nós o pecado, aquilo que, aleluia, desagradava a Deus. Mas a graça não, além dela nos mostrar, ela nos dá capacidade de abandonar as tais práticas, coisa que a lei nunca trouxe. Pelo contrário, a lei só serviu, aleluia, para nos jogar, aleluia, culpas, aleluia, só para nos jogar, aleluia, direto para a condenação, mas nunca nos trouxe para a justificação. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, verifique aí o que está escrito, que diz assim a palavra de Deus, ó: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém, olha ele confirmando de novo aqui, ninguém será justificado. Só fomos justificados por causa do derramamento do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. E foi Ele que nos introduziu a essa graça tão maravilhosa, que trouxe a salvação a todos os homens. Mas a Bíblia ainda vai nos dizer aqui em Gálatas 3, e o verso 10 até o 13, da seguinte maneira: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas nos livros dessa lei, para praticá-la. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Louvado seja Deus. Está vendo aí? Aleluia. Quem está debaixo, aleluia, da lei, está escrito que está debaixo de maldição. Aleluia, porque maldito é todo aquele que não cumprir.
E quem nos incita a observar as obras da lei, eles mesmos não cumprem. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Por esse motivo que lá em Romanos 2:2 vai dizer a palavra de Deus da seguinte maneira: tu que julgas os outros, pensa que fazendo tu escapará do juízo de Deus? Claro que não escapa. Aleluia, louvado seja Deus. Tu que pregas que não deve adulterar, adulteras. Tu que pregas que não deves idolatrar, comete o sacrilégio. Aleluia, louvado seja Deus. Por causa de vós, doutores da lei, aleluia, o nome de Deus é blasfemado todos os dias. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E eu repito em dizer, Paulo escreve aos Efésios dizendo que pela graça sois salvos, isto por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Estamos na graça, querido. Obras da lei é obras de maldição. Aleluia, quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda observando aqui o livro de Gálatas, capítulo 3, verso 23 ao 25, o texto vai dizer assim: antes, porém, que a fé viesse, estávamos sob a custódia da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob o controle de tutor. Quer dizer, a lei nos serviu de tutor. Aleluia, louvado seja Deus. Não tínhamos opções. Aleluia, louvado seja Deus. Não que a graça traz a nós opção para viver uma vida de pecado, jamais. Como eu li no livro de Tito, está escrito que pela graça você abandona todas as paixões mundanas e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, depois que a fé veio, aqui Paulo escreve aos Gálatas dizendo que, aleluia, já não estamos sob o controle de tutor, ou seja, não estamos debaixo do controle da lei. Aleluia, obviamente que as leis cerimoniais, hoje você não precisa mais circuncidar, porque a circuncisão hoje, que era uma lei cerimonial, aleluia, louvado seja Deus, é o batismo nas águas, que é a circuncisão de toda a carne, não apenas do prepúcio. Não somente para os homens, mas para os homens e para as mulheres. Essas leis cerimoniais foram abolidas, mas as leis morais, se você e eu não cumprir, nós estamos fora do Evangelho de Cristo. Aleluia, quer uma prova disso? Abra conosco aí, primeira epístola de João, capítulo de número 3, verso 4, que diz assim a palavra de Deus: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Aleluia, louvado seja Deus. Preste atenção, todo aquele que comete pecado transgride a lei. Se a lei fosse abolida, a lei moral, aleluia, e não somente a cerimonial, não existiria pecado. E se não existiria pecado, não precisaríamos de um Salvador. Mas como a lei que foi abolida foi a lei, aleluia, cerimonial, aleluia, louvado seja Deus, e a lei moral permanece, se você transgredir a lei moral, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você está pecando contra Deus. Glória ao nome do Senhor. Porque ele diz no livro de Tiago, capítulo 2 e o verso 10, dá uma conferida aí. Ele diz da seguinte maneira: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. E você acha que Cristo não vira isso? Aleluia, louvado seja Deus. Se você guardar a lei, aleluia, louvado seja Deus, e tropeçar em um só tio dela, você é culpado de todos. Então preste atenção que as leis cerimoniais, ela foi por Cristo abolida. Nós lemos aí no Evangelho de Mateus que a lei e os profetas foram até João. Vindo depois disso, aleluia, louvado seja Deus, a graça divina que Cristo veio nos trazer. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, medite nesse texto bíblico. Medite nesses versículos que estão aí sendo citados aqui no nosso canal Derrubando o Raciocínio. É o que eu sempre digo em nossos vídeos. Aleluia, tudo aquilo que a gente for falar, acompanhe com a sua Bíblia aberta. Aleluia, glória ao nome do Senhor, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito por nossa culpa, porque escrito está, aleluia, louvado seja Deus, que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Louvado seja Deus. E para finalizar esse estudo, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 14, onde a palavra de Deus ela é clara e objetiva quando ela diz: toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber,
amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei se cumpre tudo aqui, amando o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que o irmão Jairo tenha um bom aproveito desse estudo, buscando as concordâncias nos textos citados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estaremos sempre disponíveis para atendê-lo da melhor maneira possível. Aleluia, louvado seja Deus. E para você ainda que não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Aleluia, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Nos comentários, sinta-se à vontade para solicitar um assunto polêmico, para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Não se esqueça de deixar aquele joinha. Aleluia, louvado seja Deus, para fortalecer o nosso trabalho. E também nos siga pelas redes sociais, como pelo Facebook, @derrubandoraciocínios.com.br, e também pelo Instagram, @derrubando_raciocínio.com.br. Que Deus em Cristo te abençoe. Aleluia, louvado seja Deus, e que o Espírito Santo possa nos ensinar melhor a cada momento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.